Você já se perguntou por que o dólar americano é a moeda mais valorizada e amplamente usada nos negócios internacionais? Seja no comércio global, investimentos ou reservas internacionais, o dólar tem um papel central. Mas o que levou a essa posição de destaque? Hoje, vamos explorar a história, os fatores econômicos e políticos que consolidaram o dólar como a moeda mais poderosa do mundo. A história do dólar começa no final do século XVIII, quando os Estados Unidos adotaram sua moeda oficial. Inspirado no peso espanhol e no taler europeu, o dólar foi projetado para facilitar o comércio doméstico e internacional. Mas o verdadeiro marco foi no século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. Com os Estados Unidos emergindo como a maior potência econômica e militar do mundo, o dólar ganhou destaque. Em 1944, o Acordo de Bretton Woods foi um divisor de águas. Ele estabeleceu o dólar como a principal moeda de reserva global, atrelado ao ouro, enquanto outras moedas eram indexadas ao dólar. Esse sistema criou a base para o domínio do dólar no mercado financeiro global. O dólar se tornou a moeda mais confiável por causa da estabilidade econômica dos Estados Unidos. Vamos analisar alguns fatores que contribuem para isso. Os Estados Unidos possuem uma das maiores economias do mundo, com um PIB colossal. Isso dá confiança aos investidores de que a moeda é sustentada por uma base econômica sólida. Wall Street, o maior centro financeiro do mundo, atrai trilhões de dólares em investimentos. Essa confiança nas instituições financeiras americanas fortalece a posição do dólar. Cerca de 60% das reservas de moedas estrangeiras em bancos centrais ao redor do mundo são mantidas em dólares. Isso cria uma demanda constante pela moeda. Além dos fatores econômicos, a política e a geopolítica desempenham um papel crucial. Os Estados Unidos são vistos como uma nação politicamente estável, especialmente em comparação com outros países emergentes. Essa percepção aumenta a confiança no dólar. A influência militar dos EUA e sua presença em várias regiões do mundo reforçam sua posição dominante. Isso cria um ambiente onde o dólar é amplamente aceito e confiável. Como o dólar é usado em grande parte do comércio global, os Estados Unidos têm o poder de impor sanções econômicas eficazes. Isso reforça a percepção de que o dólar está ligado à política global. Cerca de 88% das transações comerciais globais utilizam o dólar como moeda de referência. Mas por quê? O dólar é altamente líquido, o que significa que é fácil de converter para outras moedas em qualquer parte do mundo. O petróleo, ouro e outras commodities são precificados em dólar, criando uma demanda natural pela moeda. O dólar é considerado um porto seguro em tempos de crise econômica ou geopolítica. Isso aumenta ainda mais sua relevância no comércio. Apesar de sua força, o dólar enfrenta desafios. A ascensão de outras economias, como a China, trouxe o yuan como uma possível alternativa. Além disso, países e blocos como Rússia e União Europeia estão buscando maneiras de reduzir a dependência do dólar em suas transações. Mesmo com esses desafios, o dólar permanece forte devido à confiança global nos Estados Unidos, à força de suas instituições e ao fato de que não há uma alternativa viável no curto prazo. Então, por que o dólar é a moeda mais valorizada e amplamente utilizada no mundo? A resposta está na combinação de história, força econômica, estabilidade política e influência global. Mas, com o mundo em constante mudança, será que o dólar continuará reinando por mais algumas décadas? Para entender ainda melhor o domínio do dólar, precisamos mergulhar no Acordo de Bretton Woods. Em 1944, representantes de 44 países se reuniram para criar um novo sistema financeiro internacional, no contexto do final da Segunda Guerra Mundial. O dólar foi escolhido como o pilar desse sistema por estar atrelado ao ouro. Cada onça de ouro foi fixada em 35 dólares. Isso significava que outras moedas poderiam ser convertidas em dólar, e o dólar, por sua vez, em ouro. Por que o dólar foi escolhido? Os Estados Unidos, na época, detinham cerca de 2/3 de todas as reservas mundiais de ouro. Com uma economia robusta e intacta após a guerra, eles eram o país mais confiável para liderar o sistema financeiro global. Mas o sistema de Bretton Woods não durou para sempre. Em 1971, o presidente Richard Nixon anunciou o fim da conversão do dólar em ouro,
marcando o início da era do dólar como moeda fiduciária. Mesmo assim, o dólar manteve sua relevância global. Outro pilar fundamental do domínio do dólar é o conceito de petrodólar. Após o colapso do sistema de Bretton Woods, os Estados Unidos firmaram um acordo estratégico com os países da OPEP, liderados pela Arábia Saudita. Nesse acordo, o petróleo seria comercializado exclusivamente em dólares americanos. Em troca, os EUA forneceriam segurança militar e suporte político aos países produtores de petróleo. Por que isso é importante? O petróleo é a commodity mais negociada no mundo. Com o petróleo sendo precificado em dólares, todos os países que precisam comprá-lo são obrigados a adquirir dólares primeiro. Isso cria uma demanda constante pela moeda, reforçando sua hegemonia. Outro fator crucial no domínio do dólar é o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. O Fed é responsável por estabelecer políticas monetárias que afetam não apenas os Estados Unidos, mas o mundo inteiro. Quando o Fed aumenta ou reduz as taxas de juros, isso afeta diretamente o valor do dólar e as economias globais. Além disso, durante crises econômicas, o Fed atua como um banco do mundo. Um exemplo recente foi durante a crise financeira de 2008, quando o Federal Reserve forneceu dólares para bancos centrais em todo o mundo, garantindo liquidez no sistema financeiro global. Você sabia que o símbolo do dólar tem origem incerta? Uma teoria popular é que ele deriva de uma sobreposição das letras U e S, representando o United States. Outra hipótese é que ele se originou do peso espanhol, onde um S era sobreposto por um P. Outro fato interessante é que o dólar é uma das moedas mais falsificadas do mundo. Para combater isso, o governo americano constantemente atualiza o design das notas, incorporando novas tecnologias de segurança, como hologramas e marcas d'água. E você sabia que mais de 70% das notas de dólar em circulação estão fora dos Estados Unidos? Isso mostra o quanto o dólar é uma moeda verdadeiramente global. Vamos comparar o dólar com outras moedas de peso, como o euro, o yuan chinês e o iene japonês. O euro é a segunda moeda mais usada no mundo, especialmente em transações comerciais na Europa. Porém, sua força é limitada pelas diferenças econômicas entre os países que fazem parte da zona do euro. A China tem promovido ativamente o yuan como uma alternativa ao dólar. No entanto, o yuan ainda não é totalmente conversível, e a política econômica centralizada da China limita sua adoção global. O iene é considerado uma moeda estável e amplamente usada em transações asiáticas, mas o tamanho da economia japonesa não é suficiente para desafiar o domínio do dólar. Essas comparações mostram que, mesmo com concorrência, nenhuma moeda ainda conseguiu substituir o dólar no comércio global. Apesar de sua força, o domínio do dólar não é isento de críticas. O fato de o dólar ser a moeda padrão pode causar instabilidade em economias menores. Quando o dólar se valoriza, dívidas em dólar de outros países ficam mais caras, prejudicando suas economias. Os Estados Unidos usam o dólar como uma ferramenta de poder político. Ao impor sanções econômicas, eles podem excluir países do sistema financeiro global, como ocorreu com o Irã. Essas críticas têm levado alguns países a buscar alternativas, como o uso de moedas digitais ou sistemas regionais de pagamentos. O Federal Reserve está estudando a criação de um dólar digital. Isso poderia modernizar os sistemas de pagamento e consolidar ainda mais o papel do dólar no mundo digital. Com a ascensão de moedas digitais e a busca de alternativas por parte de países como China e Rússia, o dólar pode enfrentar desafios inéditos. A manutenção do dólar como moeda principal depende de a economia americana continuar forte e de suas instituições permanecerem confiáveis. Mas mesmo com esses desafios, é improvável que o dólar perca sua posição tão cedo. Ele está profundamente integrado ao comércio e às finanças globais, e substituir esse sistema levaria décadas. O dólar americano não chegou ao topo por acaso. Sua história está enraizada em eventos globais, decisões estratégicas e a confiança internacional. Ele não é apenas uma moeda, mas um símbolo de poder econômico e político. E enquanto o mundo muda rapidamente, o dólar continua sendo a espinha dorsal do sistema financeiro global. Gostou do vídeo? Deixe seu comentário sobre o que você acha do papel do dólar no mundo, e se ele continuará sendo tão dominante no futuro.
Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos como este. Até a próxima.